20 minutos nós estamos aqui ao vivo conversando com o ministro Marcelo da Igreja Messiânica, Marcelo Mercadante, e também com o padre Luiz Facchini da Igreja Católica sobre as nossas lutas sentimentais de todos os dias, né? Não só sentimentais, mas emocionais, né? A nossa vida, as coisas que a gente tem que enfrentar todos os dias. Antes do intervalo eu joguei aqui uma pergunta, mas como já tem duas outras aqui por SMS, vamos obedecer a ordem. Primeiro o telespectador, depois eu volto com a minha pergunta. Eu achei interessante, apesar de se eu pratico ajuda ao próximo, eu não espero nada em troca. Eu pratico porque meu coração manda e eu me sinto feliz e alegre por isso. Mas o telespectador não. E ele diz assim... Quem é? Não assinou, não tem problema. Olha, gostaria de saber porque tenho tanto azar e porque gosto de ajudar os outros, mas quando eu preciso ninguém me ajuda. Eu acho que a pessoa que faz a pergunta, primeiro, está de parabéns, eu acho que pela decisão tomada, né? De proporcionar às pessoas, ao seu próximo, gestos de amor, gestos de gratuidade, gestos de entreajuda, né? Agora, muitas vezes, essa gratuidade do amor não é correspondida diretamente com a gente. Então, acho que não deve se preocupar demais. Mas não era para ser? Se a gente desse gentileza, gera gentileza, naturalmente essa pessoa não deveria receber também apoio? Mas não... Deveria, mas ela não é nem obrigada. Tudo é óbvio, né? Assim como ela é livre de proporcionar gestos de ternura e de amor para com o próximo, a outra pessoa é livre de escolher se assume os mesmos valores ou não. O que acontece muitas vezes é que a pessoa está recebendo isso de alguma forma, mas o momento dela não permite que ela veja. Nesse sentido também é muito interessante que tenha uma orientação espiritual. Eu vejo muitas pessoas que praticam o bem, dizem que não estão bem, elas não estão diretamente recebendo como gostariam. Na proporção em que elas estão se doando, né? Não digo nem ou proporção, na mesma... mas elas esperam talvez receber de uma forma e vêm recebendo de outra, em proteção, de não acontecer algo pior. Então isso é um pouco relativo a pessoa achar que não está recebendo. A virtude, o bem, é sempre um tesouro da fé. Ele sempre é retornado, ele sempre vai ser recebido pela pessoa de alguma forma. Até porque é uma ação tão positiva que não tem como ser negativa à volta, né? Talvez ela esteja, né, nesse momento, essa pessoa acumulando, inclusive porque já os anjos do céu, sabendo que tem algo no seu caminho, já estão preparando para que esse acúmulo de virtude seja então utilizado para salvá-la, para melhorar, para purificar. É um crédito. Gostei muito disso. Cartão de crédito da vontade. E digo mais, é o melhor e maior seguro que tem, é o seguro espiritual. João gostou, né? Vamos abrir uma seguradora. Seguro espiritual, fantástico isso. Então, falando de perdão, eu tenho uma pergunta bastante... Vai lá, Camila. Bastante complicada. Como Mas faço... tinha uma anterior, não tinha? Não, essa aqui eu acho que está encaixando melhor. Eu vou fazer todas as perguntas, eu juro. Eu sei que o debate é sobre casais. Não, não é. É sobre tudo. O amor não quer dizer sobre casal, não. Amor ao próximo, amor fraternal, amor entre os amigos, amor entre colegas de trabalho. Até ódio tá valendo. Tá valendo tudo. Vamos lá. Eu quero saber, ela ou ele, eu não sei quem é, não assinou. Como perdoar o assassino do meu filho? Eu acho que é duro, muito dolorido, mas eu acho que de novo, mesmo que tenha tirado a vida do próprio filho, merece para si próprio. É um bem para ele mesmo tentar perdoar. Mas como é que se faz isso? Eu quero, na prática, como é que essa pessoa vai trabalhar-se para perdoar? É fácil falar, né, padre? Mas quando você está diante de uma situação... também não significa deixar ele sem nenhum castigo. Eu concordo que a lei seja aplicada. Ao assassino, acho que tem que aplicar a lei que a própria sociedade entende. Tá? Eu acredito que essa pessoa disse que é o perdão que está dentro dela. Ele pode até estar preso, ter sido condenado, mas esse ranço, essa dor... Como perdoar? Eu acredito que num primeiro momento é importante que ela se dê tempo suficiente para curar essa ferida no seu coração,
É necessário isso? Ter esse tempo? É importante. É importante que ela não se cobre com relação a esse tempo, que ela sinta que isso venha amadurecer naturalmente, mas, por outro lado, é importante que ela busque algo que não incentive a ira, a raiva, a vontade de vingança. Portanto, a religião, o caminho espiritualista, daria essa condição para que ela pudesse ganhar a força de superação, né? Eu acho que num primeiro momento é o que ela deve fazer, buscar algo dentro daquilo que ela sente maior afinidade, que está dentro da sua realidade. No caminho da espiritualidade. No caminho da espiritualidade que possa lhe apoiar. Sem dúvida alguma, à medida que ela evoluir em conhecimento espiritualista, vai ficar muito mais fácil ela superar e curar essa ferida. Que deve ser perdoado. Com certeza deve ser perdoado. Mas tem um meio correto para isso, e é a espiritualidade que vai dar isso para ela. E é importante que ela se pergunte também que história o assassino do próprio filho teve, né? Quais foram as marcas positivas, negativas da primeira infância, né? Muitas vezes a pessoa chega a praticar isso é empatia, né? Nós falávamos disso na semana passada, colocar-se no lugar que vão marcando a tua personalidade, o teu procedimento, e que às vezes te levam a uma atitude desastrosa dessa, de ser assassino, né? Mas que muitas vezes essa culpa é diminuída, de certa forma, por uma série de outros fatores que foram marcando a personalidade dessa pessoa desde a sua infância. Essa pessoa que você disse, o assassino. Isso. A pessoa que pode cometeu. ajudá-la a reencontrar o perdão, né? Porque é difícil que uma pessoa, por pura vontade, né? Sem nenhuma influência externa. Mas todos nós somos capazes de perdoar? Eu acho que todos somos capazes de perdoar? Todos somos capazes. É inato do ser humano a evolução dos seus sentimentos. Então, no momento que há mágoa ou qualquer tipo de sentimento negativo, uma evolução desse sentimento negativo para um bem, um estágio dele é o perdão. Então, é natural o ser humano ter essa capacidade. Mas, volto a dizer, com o caminho da espiritualidade, torna-se mais fácil. Ele vai desenvolver algumas outras práticas fora daquele problema que vai condicionar ela a essa evolução do sentimento. Tem mais pergunta aí, Camila? Tem uma pergunta aqui do Padre Facchini, que diz assim: como colocar os mandamentos de Deus no coração do homem? Ou seja, que eu creio entender aqui, né? Praticar os mandamentos para que eles não fiquem ou numa pedra ou simplesmente num livro. Como se põe em prática? Eu acho que a prática, pela força do alto, é indispensável. Eu acho que nós sozinhos, por nós mesmos, não somos capazes, né, de pormos em prática aquilo que, na verdade, os mandamentos são caminhos, o caminho para o equilíbrio de uma sociedade contente e livre. Na verdade, se você for analisar profundamente cada um dos 10 mandamentos, né, eles têm um lado muito positivo e um lado que defende as próprias relações de uma sociedade que se quer amadurecida, equilibrada. Muitas vezes nós somos levados a pensar os 10 mandamentos apenas como negativo. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Esquecemos de ver o positivo. Tenho certeza que não seriam necessárias outras leis. Os 10 mandamentos bastam. São completos. Para o equilíbrio de uma mesmo sociedade. para o mundo moderno. Mesmo no mundo moderno. Aliás, eu diria até nem precisam 10. Um só basta. O amor. O amor. Amai-vos uns aos outros, né? Eu estava falando há pouco sobre a questão da vida moderna, que é a internet, e a gente sabe que não tem mais como, né, não falar disso, faz parte da vida de todos nós. E antes existiam as bolinhas de papel, depois as gaivotas, as cartas, pombo-correio. Hoje a gente se relaciona com milhares de pessoas em vários cantos do mundo e às vezes estamos sozinhos, mas sabemos que temos a companhia de pessoas. E às vezes acontece de você desenvolver uma afinidade com uma determinada pessoa através do contato virtual, das letras, dos textos, né, dos recados. E isso evolui até para 1 ano, 2 anos de relação, mesmo sem a conjunção carnal,
né? Fica no relacionamento ali virtual. A espiritualidade reconhece isso como uma forma concreta de amor? Sim e não. É importante comedir também esse contato, né, com a internet. Comedir como? O progresso por si só é impossível coibi-lo. É natural que haja essa evolução. Nosso mestre, por exemplo, ele viveu no Japão numa época muito arcaica e ele era uma pessoa à frente do seu tempo. E ele sempre orientou isso, que era importante que cada um buscasse evoluir, não só na parte espiritual, mas em todas as áreas, né? Então é natural que tenha esse contato, mas é importante comedir, principalmente aos pais, é importante que delimite, né? Essa limitação do tempo, não criar tantas facilidades, né? Porque, não liberar. Porque senão tende o jovem, principalmente, a se isolar do mundo em função da internet. E o ser humano, a natureza do ser humano é uma natureza de convívio. É importante que viva em sociedade. Exatamente, esse contato que vai trazer o aperfeiçoamento, o aprimoramento, né, desse Mas ser. O amor em si, quem se apaixona pela internet? Acontece, quem né? Encontra uma cara em metade, o par perfeito? Já ouvi várias assim. A virtualidade... Não, isso vezes, acontece, mas é reconhecível esse amor que rola ali? Mas a virtualidade muitas vezes pode ser o medo de enfrentamento com o real. Então, eu acho que é bem interessante cultivar uma amizade, um bate-papo, mas não substitui não ficar o amor de tu para ela. Precisa ter você. Contato, né? É o real, é o senão concreto, acho que fica meio carnal. Cinderela. Não é? O contato virtual tem disso. E não se concretiza, né? Fica faltando alguma coisa, né? Muitas. Camila, tem alguma coisa pra gente? Eu tenho, e todo mundo tá amando o programa. Eu queria acrescentar apenas na pergunta anterior. De praticar, né? Isso, o que ajuda muito também é o testemunho das nossas igrejas. O testemunho das pessoas que se dizem espirituais ou cristãs. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Dar o testemunho. A insistência maior do ressuscitado nas vezes que ele reaparece é exatamente essa: e vós sereis minhas testemunhas. É acreditável que a palavra comove, o exemplo arrasta. E é isso que está faltando hoje muito no mundo. E na maioria das igrejas falta o testemunho, a vivência daquilo que nós dizemos que acreditamos. E falta o exemplo também, né? Nós falamos há pouco aí em punir, em perdoar, tal. E nós não podemos esquecer que nós temos dentro dos templos, dentro das igrejas, não só da católica, porque a gente sabe que não é um privilégio, problemas de ordem, transtornos sexuais, por exemplo, transtornos que levam pessoas, líderes espirituais que deveriam estar cuidando de crianças que são seres ainda inexperientes, embora muitas vezes anjos vêm maduros, né? Mas deveria estar orientando, está se aproveitando fisicamente, né? Então o conflito vem também dentro do ambiente espiritual. Por que vocês acham que isso acontece? Tá certo, somos seres humanos imperfeitos e tal, e padre não é perfeito, e ministro também não é perfeito, mas será que por viverem num ambiente onde a espiritualidade os leva a ter uma outra visão, não seria essa por si só uma premissa para que não acontecesse tanta coisa maluca dentro da própria espiritualidade? Não é estranho? Eu não tenho nenhum registro histórico, graças a Deus, na nossa igreja, de acontecimentos desse tipo. À medida que a pessoa evolui a sua espiritualidade, ela ganha uma autoconsciência e naturalmente há uma seleção. Se ela também não se adequa a essa realidade em práticas, ela não sente um ambiente satisfatório e se exclui. Não há, portanto, um posicionamento da igreja onde retira o fiel ou pede para ele sair da igreja. A pessoa naturalmente ela se exclui. Então eu não tenho esse registro. Mas por outro lado, falando das igrejas como um todo, eu vejo que uma igreja é uma sociedade, é uma micro-sociedade.
E como qualquer sociedade, pode ser aqui o seu ambiente de trabalho, ele remete a uma macro-sociedade. É o grande lá de fora que tem uma parte aqui dentro. Então é perfeitamente possível acontecer em qualquer ambiente, seja religioso, de trabalho, político, tanto coisas boas como coisas ruins, já que... Quanto coisas monstruosas. Sim, já que é um reflexo da sociedade do mundo de hoje, né? E o senhor, padre, lida com crianças, quer dizer, o senhor deve ter uma opinião muito bem embasada sobre isso, acho né? que hoje a nossa igreja, a mãe católica, ela tem medo de fazer o que Jesus fez. Falar até ela fala, mas fazer, ele fez não faz. Primeiro, acho que deveria ter, com toda certeza, aquela coragem de Jesus de escolher homens casados. Aliás, eu vou mais longe. Além do grupo dos 12, ele tinha um grupo das 7 apóstolas, que depois, por influência de certo machismo judaico, uma cultura muito machista, foram engolidas, foram rejeitadas. Mas Jesus não as rejeitou. E tanto que nós temos aí o nome das 7 apóstolas, como tem o nome dos 12 apóstolos. Então eu acho que nós temos, hoje as igrejas cristãs, eu parabenizo aquelas que já alcançaram essa maturidade, deveriam não ter medo de fazer aquilo que fez. Então ter a liberdade, vem e segue-me, não diz para o Pedro, deixa a tua mulher. Não, ele vai curar a sogra do Pedro. Ele, Jesus, se preocupa em resgatar a saúde da mulher de Pedro. Então o senhor acha que se a igreja admitisse o casamento dos padres e a presença da mulher mais atuante na igreja, esse tipo de problema não... Não digo que seja extinto de vez, porque olha como o Marcelo acabou de colocar, em sociedade, dentro da sociedade, essa doença ou esse desequilíbrio psicológico. Mas eu acho que seria menos, sim. Com toda certeza seria muito menor o peso das relações desequilibradas. Bom, há pouco nós tivemos uma pergunta sobre pecado, e eu falei agora de internet, falei de mundo moderno. O mundo muda, ele se transforma e os pecados continuam os mesmos? Pecado ainda é pecado? Deixa eu encaixar uma então? Encaixa uma. É pecado relacionamento e casamento gay? Bem, eu gostaria de dizer, com todo respeito à opção de cada ser humano, que eu não gosto e acho que não é correto falar em casamento. Casamento, seja o senhor não gosta só da palavra casamento, isso, ou o senhor não acha correto a relação em si? Não, as relações, acho que eles são livres, eles não podem jamais condená-los por causa disso. Agora, o casamento é um termo que na linguagem das sociedades e das igrejas se atribui à relação explícita do amor entre o homem e a mulher. Isso é casamento. Que duas pessoas. Você está falando do sexo, côncavo e do convexo? Que duas pessoas do mesmo sexo possam se amar, se querer bem. Quem somos nós para dizer não? Mas essa relação. Não, essa agora relação... não é casamento. Eu, pessoalmente, não gosto de dizer que isso é um casamento. É um casamento. Casamento é um termo que se restringe a uma atitude de um macho e de uma fêmea. Mas há pouco o senhor disse que toda relação é abençoada, mesmo que eles não estejam casados? Sim, acho que na relação matrimonial, sim. Agora, eu volto a dizer que eu respeito as pessoas. Então o senhor considera usar casamento gay é pecado? Então o senhor considera que usar o termo casamento... que seja pecado. Eu digo que eu não gosto que se chame de casamento. Se chamaria do quê? Então, união. Uma união, uma decisão, uma relação. Um contrato, uma decisão entre eles dois, de partilharem os seus bens, de se quererem bem, de um defender o outro. Nada impede isso. Acho que é uma relação. O senhor só acha que casamento não é o termo para união gay? O termo casamento é um termo consagrado em todas as línguas,
em todas as igrejas, digamos, é como a relação de um homem com uma mulher. E o Marcelo? Então, eu quero deixar claro que a igreja messiânica ela procura não se posicionar com relação a nenhum tipo dessas situações que trazem assim um pouco de polêmica, né? Seja, por exemplo, o aborto espontâneo ou a relação gay e assim por diante. E o pecado? Mas eu particularmente eu tenho uma opinião que converge com a do padre. É importante que a gente não discrimine ninguém, independente do posicionamento, seja sexual, ideológico, psicológico, religioso de cada um. É preciso que a gente aprenda a respeitar o nosso semelhante e através desse respeito a gente colhe bons frutos. Agora, toda a igreja ela tem uma doutrina, uma liturgia. O que precisa, no caso, esse casal, ele está realmente buscando uma orientação para saber se esse relacionamento se adequaria ao culto religioso que ele está buscando. No caso da igreja messiânica, não é comum. Eu nunca ouvi falar de um casamento de 2 homens ser feito por um sacerdote. Ou 2 mulheres. Ou 2 mulheres, exatamente, obrigado. Né, ser feito perante ao altar. Se aconteceu isso, foge do meu conhecimento, mas tenho quase certeza que não. Eu vou questionar de novo, essa relação do fato de haver uma união é pecado na visão espiritual ou não? Calma, a gente responde no último bloco do batom daqui a pouquinho, um instante só.